Boa tarde a todos, 14 horas, estamos para mais uma live. Estou muito animada porque hoje o nosso convidado realmente ele é incrível. Milton Gobo, ele já está aqui conosco, já entrou aqui conosco. Vamos aguardar as pessoas estarem entrando, porque nosso convidado, vocês vão ficar encantados com ele, porque o tema, então, é sensacional. A gente vai falar sobre relacionamentos de casal e da energia masculina e feminina, como que ela influencia nas nossas relações. Eu vou chamar ele enquanto que vocês estão entrando, mas antes de eu chamar, vocês que estão aí online aqui com a gente, sabe esse aviãozinho aí, ó? Já vou compartilhar também. Vocês, por favor, compartilhem para os amigos que estão aí, para que eles entrem na nossa live. Eu tô aqui, ó, apertando meu aviãozinho. Eu quero que vocês também apertem o aviãozinho de vocês para chamar nossos amigos para ouvir, para falar sobre relacionamento. Quem não quer melhorar o relacionamento, não é verdade? Então deixa eu chamar aqui nosso convidado, que é o Milton. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Milton, cadê você? Achei você. Então, o Milton Gobo, ele é sensacional, ele é incrível. Eu sou muito fã dele. Inclusive, gratidão por estar aqui com a gente, Milton. As pessoas precisam saber o quanto eu sou sua fã. E é gratidão por você estar aqui com o meu público, falando sobre um tema que todos nós precisamos ouvir, que é relacionamentos de casal, amor e energia masculina e feminina, né, Milton? Gratidão. E vocês, deixa eu falar um pouquinho mais do Milton antes dele começar, porque o Milton, ele é fantástico. Ele tem um livro que é super bacana, que é Coaching na Prática. Aliás, nesse momento é muito importante vocês estarem dando uma olhada nesse livro, porque tá todo mundo em casa, coronavírus, a gente precisa repensar nossos negócios e a chave para conquistar a independência financeira é o tema desse livro. Então, todo mundo está precisando, né, ressignificar a vida, pensar nos negócios, o que fazer da vida. Mas o mais importante, gente, é que o Milton, ele trabalha com formação em constelação familiar sistêmica e percepção sistêmica. Bem-vindo, Milton. Gratidão mais uma vez. Oi. Olá, Michele. Gratidão pelo convite. Assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei super feliz de poder falar também aqui no seu canal, para o seu público, para os seus amigos, para os seus clientes. E, poxa, estou realmente aqui muito feliz, esbanjando felicidade, como você pode ver aí. Eu espero que eu possa contribuir para que todo mundo aqui possa sair melhor dessa nossa live, possa o quê? Levar coisas boas para si, para sua família, para sua casa, para os seus relacionamentos. Então, gratidão a você pelo convite e que bom ter todos vocês aí chegando, viu, na nossa live. Milton, conta pra gente sobre esse seu trabalho de constelação familiar. Eu sou fãzaça do Milton, e eu conheço ele já faz um tempão, e eu comecei a ser mais fã dele, porque constelação familiar é algo que realmente muda a nossa vida toda, desde da nossa Isso. mentalidade do dinheiro, das nossas relações dentro de casa, do trabalho, e é isso que eu quero que você explique para quem está aqui ao vivo, entenda a importância do seu trabalho, Milton. Perfeito, Michele. Quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, a gente fala de um novo caminho, tá? Então, é exatamente sobre isso que constelação se trata, sobre a abertura de um novo caminho, mas não qualquer caminho, e sim um caminho extremamente adequado para você. Todos nós, muitas vezes, estamos seguindo por caminhos que não são nossos, são caminhos que nos foram designados dos nossos pais, pelas frustrações de alguém da nossa família, e isso faz com que a gente não consiga encontrar felicidade, faz com que a gente não consiga encontrar nossa abundância, faz com que a gente não consiga viver os relacionamentos que nós viemos aqui para viver, ou seja, ter uma vida tão boa e satisfatória quanto você merece ter. Por quê? Porque muitas vezes a gente está o quê? Emaranhado de forma inconsciente em alguma dinâmica familiar. E quando a gente fala de constelação, a gente fala muito de dinâmicas ocultas, ou seja, uma pessoa que ganha dinheiro, mas não consegue manter. E aí a pessoa fala, eu já fiz tudo, e nada dá certo, eu estou sempre sem dinheiro. O que tem geralmente por trás disso? Uma dinâmica oculta. Só que a pessoa, ela não
por ser algo novo a constelação, esse movimento sistêmico, né? A gente está falando de algo que há poucos anos realmente começou essa expansão. As pessoas não sabem, elas continuam o quê? Tentando lá e tentando fazer acontecer num nível muito raso, sendo o quê? Pai que nunca ganhou dinheiro, não é isso? Isso! A gente sempre está honrando alguém. Sou boa aluna, a gente... Milton. Isso, a gente sempre está no movimento de honrar alguém, só que muitas vezes a gente está honrando o lugar de onde viemos, o nosso sistema, não na alegria e na abundância, mas sim na pobreza que eles viveram, na dificuldade deles. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas honrando seu sistema na doença. Por vezes tem uma pessoa que desenvolveu um câncer, você vai ver na família dela, tem muitas outras pessoas, assim, gerações e gerações de pessoas que foram desenvolvendo cânceres também. E o que acontece? Essa pessoa precisava estar passando por isso? Não. Mas por que ela está passando por isso? Porque o câncer, ele, na verdade, não é algo ruim. Ele é o quê? Ele é uma informação. Aquilo que a gente está vivendo é uma informação. E quando a gente vai buscar... É inconsciente, Milton? Chega a ser uma escolha inconsciente ou não faz parte da nossa... Chega a ser... Foge da escolha, tá, Michele? Porque é do inconsciente. Como a gente não sabe que a gente está vivendo isso, muitas vezes, essa dinâmica, a gente não consegue escolher algo diferente. Para as constelações, a gente tem o quê? Aquilo que a gente está vivendo hoje é um retrato, é como se fosse uma fotografia. Imagina uma televisão de tubo. Lembra daquela televisão antiga de tubo? A gente tem aqui a parte da projeção... Aqui a gente tem o quê? Aquela parte onde a gente vê a projeção, ou seja, aquela parte de vidro da televisão. Mas aonde se forma a imagem? Aqui atrás. Na constelação é bem isso aqui. Aqui é o que você está tendo consciência agora, ou seja, o jeito que você lida com dinheiro, o jeito que você lida com relacionamentos, o jeito que você vive a sua vida, o jeito que você escolhe a sua saúde, ser feliz ou não. Mas não é aqui, nesse lugar, que a mágica está acontecendo, que as escolhas estão acontecendo. É através daqui, tá? Nossa, que essa imagem é formada. Então, na constelação, aonde que a gente trabalha? Aqui? Não. A gente trabalha aqui, nessas dinâmicas, aonde a gente tem um aprofundamento muito, muito grande em coisas que a pessoa não consegue trabalhando só aqui no superficial. Então, é algo que a gente mexe na programação sistêmica da pessoa, aonde a gente também acaba mexendo na programação do subconsciente e vai mudar completamente o jeito que essa pessoa percebe o mundo e a vida. É lindíssimo, lindíssimo. Pode deixar que daqui a pouquinho eu vou participar com você, a gente já conversou sobre isso. Todos nós precisamos, né, se olhar e se perceber. Sim. Sempre tem uma área que pega mais, né, Milton? Mas eu gostaria de, agora que você explicou o que é essa questão da constelação, vamos para algumas perguntinhas, que a gente tem tantas perguntinhas Vamos. Milton. E eu acho que o exemplo das pessoas, para quem está ouvindo, com certeza vai fazer a diferença. E vocês que estão ouvindo aqui com a gente, se vocês tiverem alguma dor, alguma questão do relacionamento de vocês, que vocês querem que o Milton fale, esclareça um pouquinho mais sobre essa questão sistêmica, coloque aqui pra gente. Mas vamos à pergunta, Milton. Olha só, teve uma pergunta de uma colega nossa aqui do Instagram que falou assim: sempre encontro os mesmos tipos de homens. Parece que tem o dedo podre. Ai. Será meu mesmo, Milton? Esclarece, por favor. Ela Michele, tem podre, é verdade? Perfeito a pergunta dessa nossa amiga aí. Ela tem o dedo podre sistêmico, sim. A gente tem o quê? A gente tem uma visão para a questão do dedo podre sistêmico, sim, tá? Muitas vezes a gente está o quê? Repetindo. Sim. A gente chama isso de dedo podre sistêmico. A gente está agindo com relação a uma dinâmica da nossa família, onde a gente acaba escolhendo o quê? Pessoas para representar algo que eu preciso ver. Quando acontece o dedo podre, vamos imaginar, uma pessoa ela acabou se envolvendo com alguém que batia nela. Vamos lá. Foi lá, tanto homem quanto mulher, tá? Às vezes a mulher dá uma cacetada no homem também, o homem dá uma cacetada na mulher. E o que acontece? Essa pessoa sai desse relacionamento e logo ela encontra outra pessoa que vai fazer a mesma coisa. Aí ela fala, não, o próximo vai ser diferente. E ela sai e faz a mesma coisa. Só que o que acontece? A gente tem muito claro que num relacionamento a gente tem duas partes atuando, uma
em prol da outra, tá? Então, quando duas pessoas se encontram, significam que elas precisam o quê? Descobrir algo. Por isso que ela acabou encontrando com essa pessoa. E essa pessoa, ela vem como um espelho para que, por exemplo, eu possa perceber algo que eu preciso perceber. Numa dinâmica, por exemplo, de agressão. O que essa pessoa precisa perceber nessa relação para que ela não repita mais esse padrão? E na constelação, isso é uma coisa que vem com muita clareza. O que eu estou fazendo que faz com que isso aconteça na minha vida? Por exemplo, numa constelação eu teria o que aí? 3 representantes. Um representante para minha cliente, um representante para o quê? Para essa dinâmica desse dedo podre e um outro representante para o que está por trás desse dedo podre. Porque é isso que eu preciso ver, mas geralmente esse dedo podre, esse relacionamento difícil, ele é o quê? Ele fica à frente. Só que quando eu resolvo sair desse relacionamento sem compreender o que ele tinha para me falar, o que acontece no da frente, eu vou viver uma experiência parecida, mas provavelmente com o quê? Com uma intensidade ainda maior. Então existe um processo de liberação, sim. Quando a gente fala desse tal de dedo podre, a gente pode estar falando da geração da geração para cima da gente, tá? Ou seja, do nosso sistema inicial, que é composto por nossos pais, avós, bisavós e todos aqueles que vieram 14, antes de nós. 14, quantos mesmos, Milton? Olha, eu vou dizer para você No que, mínimo, assim, eu já vi são essa aula. desde a época dos dinossauros. Não, tu falou assim, mínimo. A gente começa a olhar assim, geralmente as coisas a gente consegue resolver até um nível de avós, às vezes no nível de bisavós. Tem questões que vão até uma 7ª geração ou eventualmente até muito atrás. Só que a gente não precisa colocar todas essas gerações para ver. A gente pode colocar uma informação no campo sistêmico ou entrar em contato com isso para perceber o que essa dinâmica tem para me dizer, para que eu não precise mais viver isso. Então essa dinâmica do dedo podre, ela vem para que essa pessoa possa compreender algo ou abrir mão de tentar fazer algo. Uma dinâmica de dedo podre pode ser, querida mamãe, veja o que você poderia fazer com o papai que era agressor, se separar dele. Então uma mamãe... É uma lição, né? Sim, sempre vem acompanhado de uma lição. E é igual escola, quando você não consegue compreender as matérias do seu ano, o que você faz? Repete. Não consigo compreender de novo, repete. Quando eu estudei em colégio estadual até, né, e tinha gente lá que, por tanto não compreender, estava fazendo o 4º ano novamente, por quê? Para ver se aprendia. Isso é super normal, o dedo podre ele tem a ver com isso, tá? É uma dinâmica sistêmica onde eu ainda não compreendi aquilo que eu tinha para compreender e por isso eu fico repetindo padrões. É isso aí. Espero que tenha ajudado você. E depois a gente pode ver de fazer um exercício sistêmico aí, para você começar a liberar esse dedinho podre aí. E tem jeito da gente liberar isso, então, através da Tem muito jeito de liberar isso, sim. Eu faço diversos processos onde a pessoa realmente ela vai repetindo relacionamentos que não são bons, não são relacionamentos saudáveis. Eu já sobre isso nos bastidores, gente. Olha, tem jeito, essa coisa de repetir padrão de relacionamento. Vamos prestar atenção, porque o Milton vai dar várias dicas sensacionais para que vocês realmente parem daquele dedinho podre, parem de ter aquele relacionamento que não te leva para você ser feliz realmente, né? E outra coisa, ainda aí no dedinho podre, uma coisa importantíssima, tá? A gente não pode excluir nenhum desses relacionamentos. A gente precisa dar um bom lugar para todos esses relacionamentos que a gente viveu. Independente dele ter sido um relacionamento bom para você ou não, tá? Porque se a gente não dá um bom lugar para essa pessoa, a gente faz um processo de exclusão, a gente provavelmente vai viver de novo coisas parecidas. Toda vez que a gente tenta passar para a segunda fase sem ter concluído a primeira, a gente não tem muito êxito e nem felicidade. Por quê? É como se uma parte nossa ficasse presa no passado. O que significa concluir? É tipo aceitar que acabou, o que é isso? Para a gente entender. É mais do que isso, tá, Michele? É dar um bom lugar para essa pessoa na sua história. Independente do que tenha acontecido. A gente nas constelações... Ele me trouxe coisas boas. Por exemplo, terminou um casamento. Você já amou muito, né? Nesse momento, talvez não tenha o mesmo sentimento, mas você entender ele como
Alguém que te agregou? Então, todas as pessoas que passaram pela minha história fizeram algo por mim. Então, o que acontece? Meus relacionamentos anteriores me trouxeram para o meu relacionamento atual. Eu querer tirar um desses relacionamentos, apagar ou esquecer, faz com que eu não esteja plena para viver esse relacionamento atual. Eu tive relacionamentos que não foram fáceis, assim como acredito eu, todo mundo. Todos nós. Mas o que eu precisei fazer para me liberar desses relacionamentos, dessas dificuldades? Simplesmente, você pode fazer aí na sua casa, você vai fechar seus olhos, pensar nessa pessoa e simplesmente veja que sensações que vêm para você. Vai vir um diálogo interno. E você vai poder... O processo é até a gente conseguir o quê? Falar, eu te libero para que você possa seguir a sua vida. Vida é concordância também, né? Exatamente. É liberar essa pessoa para que ela fale assim, ó, eu te libero para que você siga a sua vida, que você faça o melhor que você puder com ela. Eu te libero e eu sigo a minha também. Gratidão por tudo que foi possível e por tudo que não foi. E eu te libero das minhas frustrações, eu te libero das minhas projeções e eu te libero para que você siga a sua vida. Eu, a partir de hoje, eu sigo a minha também. Tudo de bom para você. Beijinho no coração. Tchau. Beijo no ombro, tchau. Deixa eu perguntar, a partir do momento que a gente começa a ter uma concordância de tudo que passou pela nossa família, por exemplo, meus pais, eu aceito o jeito que ele é. Por exemplo, meu pai batia na mãe. Eu começo a concordar que você não tem força sobre isso. Porque às vezes a mulher acaba encontrando alguém igual que acaba agredindo ela, não é isso que acontece na questão sistêmica muitas vezes, Milton? A gente muitas vezes, tá? Isso é a coisa mais usual. A gente tem uma lei do pertencimento. Para que a gente possa... A lei do pertencimento é o seguinte, eu preciso pertencer à minha família de origem, porque afinal de contas, isso faz com que eu sinta que eu tenho um lugar nesse mundo. Se eu não sentir que eu pertenço à minha família de origem, provavelmente eu vou olhar para o mundo achando que esse mundo não faz sentido. A minha pergunta vai ser, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu vou olhar lá para quem eu acredito, para Deus, para Jesus, para o Todo-Poderoso lá, ou para Toda Poderosa, eu vou falar, mas o que você me colocou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí, qual é a grande dinâmica? A grande dinâmica é conseguir compreender que você nasceu no lugar certo. E aí a gente tem o quê? A gente, como nasceu no lugar certo, a gente vai buscar parecer com nossos familiares. Então, por exemplo, eles não ganham dinheiro, a gente vai buscar não ganhar dinheiro. Eles não têm saúde, a gente vai buscar Infelizes não no ter casamento, saúde. então você só encontra alguém que Exato. não Eles está têm o quê? fazendo Eles têm sacrifício. Isso, eles têm dificuldades de alimentação. O que eu faço? Eu me alimento igual. Então você vai ver pela rua, quando você faz o processo de constelação e começa a compreender essas leis sistêmicas, você olha para a rua e você começa a ver o quê? Escadinhas de pessoas, de famílias exatamente iguais. Você vê lá a mamãe gordinha, o papai gordinho, o filhinho gordinho. Aí você vê lá o outro, o papai irritado, a mamãe irritada, o filhinho irritado. E a outra filhinha irritada. Então você começa a ver que esses padrões, eles são o quê? Eles são extremamente aprendidos e a gente vai manifestando na vida. Repetindo, né? Repetindo o Isso. padrão. Aconteceu comigo. Tinha um padrão do meu pai, que ele fazia comigo. Ele tinha uma mania de pegar minha perna e apertar assim, né? Ele vinha, ele fazia assim. Eu ficava puto que ele fazia isso comigo, né? Porque ele pegava naquele nervinho e ficava fazendo assim. Adivinha o que eu faço com meu filho? Igualzinho. Igualzinho. O seu filho deve Exatamente. adorar. E eu achava que meu pai fazia isso para me irritar. Eu falava, pai, para, porra. E aí eu faço isso no meu filho, e sabe o que é? Sabe qual é a sensação? De ternurinha. De tipo assim, nossa, eu gosto tanto de você que eu quero te apertar, eu quero te morder, eu quero isso. E eu repito exatamente o quê? É o Quando eu que me você peguei... recebeu, é o que você consegue passar para frente, não é, Milton? É Sabe legal. quanto tempo eu demorei para compreender isso? 40 anos para compreender essa dinâmicazinha do apertar a perninha que nem meu pai fazia. Por quê? Porque eu E não a tinha gente ainda vai filhos. compreender muita coisa ainda. Ixi, vai acontecer muita coisa por baixo dessa ponte, né? E É, você mesmo trabalhando com constelação, a gente percebe que a gente está nesse autoconhecimento para sempre, né, Milton? sim. Vamos para outra perguntinha, achei tão interessante. Vambora. Olha lá. Tem um marido que já me traiu diversas vezes e eu perdoei todas. Por que ele me trai? Existe uma Tá. razão? Eu me dedico, tenho um corpo lindo, me cuido. Será que a culpa é minha ou dele?
Tá. A Ótima, mulher bonitona, ótima mas pergunta. mesmo assim o marido trai ela. E aí? Ótima pergunta. A traição, ela não tem a ver com a pessoa estar bonita, não tem a ver com a pessoa estar malhada, não tem a ver com a pessoa estar em casa ou não estar, tá? A gente geralmente tem qual tipo de informação quando acontece uma traição? Eu vou falar de um casal tradicional, homem e mulher, tá bom? Um homem, ele tem duas mulheres na vida dele, uma é a mamãe e outra é a parceira. Uma mulher tem dois homens na vida dela. Um é papai e o outro é o parceiro. O que acontece nessas dinâmicas? Eventualmente, se eu não tomei a minha mamãe por completo, eu vou falar do homem, tá? Imagina que o homem não tomou a mãe por completo. Ele excluiu a mãe ou alguma coisa fez com que ele tivesse uma conexão, tivesse desconectado da mãe. O que ele vai buscar lá fora? Inconscientemente ele vai buscar alguém que supra isso que ele sente no coração que falta. Então ele provavelmente vai buscar lá fora uma companheira que seja uma companheira habitual, que represente o que? A mamãe. Então ela vai ficar o quê? Fazendo as coisas de mamãe. Vai até falar para ele, não esquece de levar o agasalho que tá frio. Então vai ficar naquele afastamento dentro de casa, assim como ele viveu, mas fora de casa ele vai procurar alguém para ter relação, aí vem, assim como foi lá. Aí tem uma dinâmica. Quem que está faltando? Se esse homem encontrou uma pessoa para representar a mãe dele, quem que está faltando na vida? A parceira, a paixão. E quem que ele vai buscar lá fora? Essa outra pessoa para o quê? Para completar esse ciclo das minhas duas mulheres na vida. Então isso é uma das dinâmicas que acontece muito. E o que acontece com essa pessoa? Ela tem responsabilidade? Ela tem responsabilidade, porque provavelmente também ela está num movimento onde ela está buscando pra caramba, porque afinal de contas é como se tivesse uma quebra de contrato. Só que essa mulher também, ela talvez estivesse buscando que um homem que ela pudesse cuidar. Um homem que ela pudesse ser a mamãe. Então, na verdade, às vezes eles têm filhos, tem dois filhos. Padrão. Exato. Ele está no padrão que conectou com ela no mesmo padrão. Ela está num padrão de mãe, ela entrou num padrão de filho. Ou ele está num padrão de pai e ela entrou num padrão de filha. Aí, para o pai, ele vai casar com a filha? Não, ele procura alguém fora. Então, as dinâmicas que eu estou manifestando na vida implicam diretamente na minha relação de casal. Se você é mulher e está numa relação de filha, então esse homem vai buscar uma parceira. Se você está na relação como a mãe, esse homem tem o quê? Ele tem a necessidade de encontrar alguém que supra essa parte que é do relacionamento homem e mulher, do relacionamento amoroso, do relacionamento sexual. Para o homem é a mesma coisa. Mulheres que acabam saindo com outras pessoas, é exatamente porque os dois têm o quê? Os dois têm coparticipação em tudo aquilo que acontece, tá? Então a gente precisa só compreender qual é a dinâmica. E a partir disso, você que fez a pergunta aí já pode compreender. Se você está na dinâmica de esposa... É dos dois! É dos dois! Exatamente, exatamente. Isso é uma das dinâmicas, tá? Existem outras dinâmicas. Essa é a dinâmica mais comum. Eu não estou no lugar de parceira. Eu deixei aberto o lugar de parceira. Logo ele vai o quê? Ele vai buscar alguém para preencher esse lugar. E uma outra dinâmica que eu vejo muitas vezes, tá? É uma dinâmica onde a pessoa que ela acaba atraindo, ela muitas vezes pode estar o quê? Ela pode estar numa representação de vazão do sistema. Ou seja, um sistema muito reprimido acaba o quê? Estourando eventualmente num inocente. Ou seja, eu como filho, eu sempre venho como inocente. Eu fiz uma constelação de uma menina, isso foi em 2015 mais ou menos, onde essa pessoa ela tinha uma compulsão sexual. E ela era casada, tinha vários filhos, eu não vou falar o número de filhos que ela tinha, mas ela tinha vários filhos com homens diferentes. E o que acontecia? Essa pessoa, ela falou, ela não aguentava ficar sem sexo, então era na hora do almoço, era em qualquer lugar, até no banheiro químico, carro, qualquer lugar. Era uma compulsão e ela era casada, e ela não tinha o quê? Ela não tinha... O marido sabia. Ela não tinha controle sobre a compulsão. E ela não se sentia bem fazendo isso, mas era algo muito maior do que ela. E é isso que a gente fala da compulsão, né? Algo que nos impele a algo. A gente fez essa constelação de olhar o que estava por trás disso, a gente encontrou o quê? Um sistema de mulheres muito reprimidas. Então, mamãe, vovó, bisavó e outras mulheres reprimidas dentro desse sistema. E ela se tornou o quê? A ovelha negra.
ela era a pessoa que destoava de todos os outros. Só que ela foi o quê? O ponto de escape, a válvula de escape, como numa panela de pressão. Aquela panela tinha tanta pressão que ela veio aqui e ela precisou ir lá para aliviar essa pressão. Depois que a gente constelou essa pessoa, ela foi para a vida, em 2 meses, ela me ligou, ela falou, Milton, foi até engraçado que ela falou, Milton, dá para desconstelar? Porque eu não... Dá pra desconstelar, Milton? Ela falou, dá para desconstelar? Ela falou, porque eu não tô com a menor vontade do que de fazer sexo, eu não tô com o menor desejo. Daí Nossa, eu perguntei para ela... a compulsão, fazendo uma constelação, conseguir liberar Gente, 40 minutos de trabalho extremamente profundo, uma única sessão, 40 minutos. E o que aconteceu? Depois de 2 meses eu perguntei para ela, mas você tá bem? Ela falou, tô muito bem, tô em paz, tô super tranquila. E nessa conversa, eu falei, então é o seu corpo está agora encontrando o quê? Ele entrou em relaxamento para se curar desse excesso que você estava liberando, e agora você vai provavelmente encontrar um ponto que seja o seu ponto de equilíbrio. Depois, passado mais algumas semanas, ela me ligou e ela falou, olha, Milton, a minha vontade, o meu desejo agora é meu, eu consigo perceber, ele voltou e está super tranquilo. Ou seja, a constelação perfeitíssima, ela levou o tempo que precisava para que essa pessoa pudesse curar o corpo dela, curar esse sistema para poder encontrar o que era o melhor caminho dela. E aí ela hoje está super bem, não precisa mais passar por isso, a compulsão passou. Então é muito lindo agora isso. Ela consegue ter um relacionamento saudável, porque como que você vai ter um relacionamento sadio dessa forma, né? É uma agressão contra você mesmo, né, Milton? Edson, gente, beijo, você aí já tá falando oi para mim faz tempo. Gratidão por estar aqui. Uma coisa importante é que a constelação, ela libera a gente para que a gente possa viver o nosso caminho. Ela libera a gente para que a gente possa fluir no nosso caminho, na nossa vida. E é onde o único lugar que a gente vai ser feliz é no nosso caminho. Então a constelação, ela nos leva a poder enxergar o nosso caminho, olhar para a nossa vida e abandonar o caminho que não é nosso. Isso é fantástico, ela nos dá essa oportunidade. Não nos pertence, né? Isso. Milton, eu já te ouvi muito. Aliás, o Milton faz lives. Fala sobre quando essas lives, Milton, porque eu assisto sempre. Legal. Sensacional. E eu quero puxar um assunto sobre feminino e masculino. Mas conta antes sobre Ótimo. qual é a data das suas lives. Gente, a gente tem a nossa live, tá? Toda segunda-feira, às 19h13, a gente tem a nossa live sobre constelação familiar sistêmica, onde eu trago temas associados a relacionamento, a dinheiro, a saúde, a como olhar para o meu caminho, como me liberar das questões do passado, como eu posso realmente como eu posso realmente viver a vida que eu vim para viver e ser feliz, é isso aí. Aliás, gente, então vocês segunda-feira vão na minha live de 18h30, toda segunda-feira, 18h30, assiste a minha e vai pro Milton, combinado? É isso aí. Vamos lá, vai ser um prazer ter todos vocês lá. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você sobre o feminino e masculino, que a gente teve uma perguntinha aqui. E eu sempre ouço você falar sobre nossa energia feminina, nosso masculino. Apesar de eu ser mulher, eu tenho também energia masculina. Você também tem a sua energia feminina, apesar de ser um homem. E aí a gente teve essa pergunta aqui, que eu acho que calha bem nesse assunto que você sempre aborda. Manda. Sou mulher e sou quem paga todas as contas na casa. Meu marido se sente mal. Parece que eu sou o homem da casa. E aí? Legal. Eu vou... Nossa, me veio uma história fantástica. Me veio aqui, inclusive, eu vou contar um caso meu, tá? Aqui em casa, tanto a minha esposa quanto eu, a gente trabalhava. Minha esposa, ela é cirurgia dentista, ela tinha um consultório. E ela sempre ganhou o dinheiro dela, ela sempre teve as coisas dela. E eu tenho uma energia masculina muito forte. Assim como a energia feminina, eu manifesto as duas. Eu sempre fui para fora. Então, minha dinâmica de personalidade é ir para fora e fazer acontecer e masculino olhar com dinheiro. Masculino. E ela tinha essa dinâmica também do masculino de ir para fora. Ela montou o consultório dela. Ela foi... Não, muito. Sim, aqui em casa é uma beleza, viu? E o que aconteceu? Chegou um determinado momento que a gente escolheu por ter uma vida em conjunto. A gente começou a morar junto e a gente acabou tendo o que? Nosso primeiro baby. E aí ela entrou num grande dilema, do tipo, eu sempre paguei minhas contas, eu sempre tive meu dinheiro,
Mas eu quero cuidar do meu filho. Eu falo, puta, tudo que eu quero é que você crie o nosso filho com os nossos valores. E não tem nenhum problema, pode deixar que eu aqui cuido dessa parte do financeiro. Ou seja, Aí o masculino falou, o masculino e o feminino, eu vou contar um segredo para vocês. Tem o mesmo valor, sempre tem o mesmo valor, nunca vejam diferente. Funções diferentes, mas o mesmo valor. Funções diferentes, mas o mesmo valor. Repita aí comigo, você que está aí, tá? Para nunca mais esquecer. O masculino e o feminino têm o mesmo valor. Funções diferentes, mas o mesmo valor. E o que aconteceu? Ela estava nessa dinâmica, e ela entrou no medo, no tipo, será que eu paro? Mas como que eu vou fazer isso? Mas eu sempre fiz, e como que será esse relacionamento? E eu virei para ela e falei, Linda, seguinte, para mim, eu te apoio na sua escolha. Nunca, nunca vai faltar dinheiro pra gente, porque a gente tem a dinâmica da prosperidade já na nossa vida, a gente já sabe como lidar com dinheiro, a gente já alcançou a nossa estabilidade financeira, a gente não precisa trabalhar para viver, a gente trabalha porque gosta com o que a gente quer, então, ou seja, você pode tomar a decisão do que? De cuidar dessa parte que é muito importante agora, mais importante nesse momento. E saiba que a vida é feita de momentos, tá? Se ela não estivesse presente na vida dos nossos filhos agora, esse momento não recuperaria mais, nunca mais. Então, nem que quisesse. E dinheiro não compra o momento de volta. Então, é importantíssimo a pessoa saber disso. Então, o que aconteceu? Eu falei para ela, ó, super tranquilo para mim, você não colaborar mais financeiramente da forma que você colaborava antes. Porque antes a gente tinha uma dinâmica onde... Muito mais, né? Ela gostava do quê? De pagar metade das coisas, assim... Não, eu pago a conta de energia, você paga a conta de água, a gente faz isso. Então a gente tinha essa divisão. Então não precisa, nosso dinheiro é um só a partir de agora. Então a gente teve o quê? Algumas questões que ficaram claras. Parceria. Exato. O masculino e o feminino precisa ter clareza disso, tá? Para a mulher que paga todas as contas aí, é pesado para você pagar todas essas contas? Sim ou não? Começa por aí. Para o seu marido, se ele se sente mal, o que precisa acontecer? Precisa ter uma conversa muito clara, onde você mostra para ele que não é peso para você fazer o que você faz. E que você aceita que aquilo que ele tem para dar está ok. Se você estiver bem com isso, tá? Porque daí você vai falar claramente para ele, falar, olha, essa é a nossa dinâmica de relacionamento e não tem nenhum problema, eu estou satisfeita com isso. Agora, eventualmente, se ele tiver uma dinâmica de querer realmente de ir para fora, de botar esse masculino mais para fora, aí vocês têm que encontrar o quê? Encontrar um bom termo onde vocês vão determinar quais são as tarefas de cada um. Porque aquele cachorro que tem 2 donos, todo mundo trabalhando para ganhar dinheiro, ninguém cuida da família, e aí acaba, esquece. Então, se vocês tiverem uma dinâmica onde os dois querem trabalhar, vocês precisam ter muita clareza que essa é a dinâmica do casal e não cobrem do outro algo diferente. É importante que vocês tenham essa conversa, olha, nosso relacionamento a partir de agora vai ser assim, aonde eu vou fazer isso, assim, assim, assado. E você, o que você vai fazer? A gente, quando vai montar uma empresa, a gente sabe o quê? Geralmente o pessoal faz a seguinte cagada para montar uma empresa. Eu conheço pessoas e eu quero montar uma empresa com essas pessoas. Isso geralmente dá o quê? Errado. Uma coisa que dá muito certo, a pessoa tem o quê? A pessoa tem funções dentro de uma empresa e depois ela vai pegar as pessoas para colocar nas funções adequadas, de acordo com as suas competências. Dentro de casa é a mesma coisa. Por exemplo, eu não tenho energia para ficar sentado com meus filhos, com a minha mulher fique, dar toda aquela atenção. Eu acho que eu ia pular da sacada, do 7º andar onde eu moro, se eu tivesse que dar tudo aquilo que minha mulher dá. Porque ela tem aquilo para dar. Eu tenho coisas diferentes. Então por exemplo, eu fico com meu filho ou com a minha filha durante 20 minutos, meia hora, e depois eu preciso de uma pausa. Ela consegue ficar bem mais contínua. Diferentíssimo. Né, sim. Milton? O homem é mais, né, outro tipo de coisa, e a mulher é aquela que acalenta e precisa de ter esse equilíbrio, né? Aí, Michele, a gente vai falar de energia masculina e feminina. Às vezes, uma mulher, ela tem o quê? Uma energia mais masculina. E ela é uma pessoa que vai mais para fora, que ela tem algo lá fora para fazer. E aí ela muitas vezes se conecta com o homem que tem energia mais do que feminina. Aquela energia mais de junção, e tá tudo bem. Legal isso? É algo... Então, a questão
Ótima pergunta. A questão não é se é legal ou não, é o que é. A gente não, quando a gente para de se rebelar contra aquilo que é, a gente não tenta mais ficar se enquadrando em padrões do que a gente acha que os outros vão achar que é bom para nós, a gente se liberta. E a gente pode ter uma dinâmica que seja... Pronto. O que importa é estar feliz. Se você não tá, se você está trabalhando em algo que não te deixa feliz, você está perdendo a sua vida, você está jogando sua vida no lixo. Também. Se você está num relacionamento que você não consegue ser feliz, você está jogando sua vida no lixo. Se você não consegue realmente fazer coisas que você se sinta feliz, para que você está vivendo aqui? Então, a grande questão não é buscar ser feliz lá na frente. É buscar ser feliz agora, é começar a ver o que vai te fazer bem agora, o que te apaixona. É uma decisão, né, Milton? Ah, totalmente, totalmente, totalmente. A vida, o sucesso, ele começa com uma decisão. Sabe quando eu me tornei independente financeiramente? Quando eu não tinha um puto no bolso e eu falei, eu vou me tornar independente financeiramente nos próximos 5 anos. E o que aconteceu nos próximos 5 anos? Exatamente. Fica a dica para você. Você quer ser independente financeiramente? Junte 120 vezes o que você gasta num mês. Se você gasta R$1.000 por mês, você juntou 120 mil reais, você se tornou independente financeiramente. Junte 120 vezes o que você gasta num mês que você se aposentou financeiramente, sem depender de governo, sem depender de pai, de mãe, de ninguém. Gente, fica a dica do livro do Milton. Depois vocês, todo mundo que está aqui, ó, entra no perfil dele, pergunta do livro dele, que ele fala, tem a chave para conquistar a independência financeira super top. Eu adoro gente feliz, próspera e ganhando dinheiro, hein? É isso aí. Eu vou fazer uma constelação com você, viu? Já tá. Depois a gente tá marcado. Agora, assim, vamos falar uma coisa. Aqui teve bastante pergunta. Outra perguntinha. Manda. Olha lá, Milton, olha a perguntinha. Manda, adoro. Acho que muita gente também vai sentir na pele. Eu não consigo ter relacionamentos duradouros. Qual é a razão disso, Milton? Por que não vai para frente? Nossa, Michele, essa pergunta é maravilhosa. Michele, maravilhosa. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu vou falar de 2 dinâmicas principais, tá? Uma das dinâmicas é eu não estou disponível para o relacionamento. Eu não estou disponível para o relacionamento. Ou seja, eu às vezes não consegui ainda deixar meu papai e minha mamãe, não consegui deixar meu papai e minha mamãe no lugar deles. Eu não consegui olhar para trás e falar, querido papai, querida mamãe, eu deixo vocês com as suas questões, eu deixo vocês com as suas escolhas, e eu deixo vocês com o caminho de vida que vocês tiverem para viver. Ótima pergunta. Sim, a gente diz o seguinte, tá? Que nós temos a nossa criança interior e nós temos o que? O nosso adulto interior. A pessoa, quando está numa dinâmica de não confiar nos pais, ela está numa dinâmica da criança. Uma pessoa, para estar num relacionamento de verdade, um relacionamento de adulto, ela precisa crescer. Porque criança brinca de se relacionar. Adulto consegue compreender que o relacionamento tem limites, assim como as pessoas também. Então, sim, a criança faz com que a pessoa não consiga. 5 anos, nunca casou, não quer ter filho, tá assim ainda perdidão, ainda teve mais dificuldade de colocar o pai e a mãe no lugar, é isso? A culpa é da mãe, tá? Sério, muito mimou demais, é muito a culpa é sempre da mãe, tá? A mamãe... Imagina só, imagina se eu fico na minha casa, eu não preciso trabalhar, minha mãe lava minha roupa, paga a minha conta de energia, coloca gasolina no meu carro, eu posso trabalhar para ganhar o que eu quiser, eu viver do jeito que... Você acha que eu vou sair de casa? Jamais. Então, a culpa é da mãe também, tá? Mas voltando aí para a questão da nossa amiga, uma das dinâmicas eu não consegui ainda deixar meu sistema de origem por si só, para que eu possa seguir em frente, tá? Então isso impede com que eu tenha realmente um engajamento num relacionamento de verdade. Outra coisa que me impede de ter um bom relacionamento de verdade, me veio agora, é que a questão do... Eventualmente, se aconteceu algum aborto na família, ou se eu perdi alguém ou se houve alguma perda, alguma exclusão dentro do meu sistema, eu posso sentir que eu não tenho direito à felicidade. E aí eu muitas vezes vou negando aquelas possibilidades de ser feliz, ou aquelas coisas que poderiam me fazer bem. Então, eventualmente,
exclusão a gente fala como abortos, a gente fala eventualmente como assassinatos, ou a gente fala eventualmente como alguém que foi mandado embora da família, tá? Então a gente tem essas questões que impedem muitas vezes a gente de estar num relacionamento. Para que o meu relacionamento atual possa prosperar, eu preciso estar integralmente dentro dele. Se eu estiver meio pé aqui, meio pé lá, eu não estou em lugar absolutamente nenhum. Sim. E uma última dinâmica aí que pega bem firme, né, nessa questão aí dos relacionamentos contínuos. Muitas vezes eu posso estar numa dinâmica onde meus pais não tiveram bons relacionamentos também, e aí eu fico o quê? Começando um bom relacionamento e me separo. Vou entrar no relacionamento e me separo. É verdade, Milton, que, por exemplo, pais, se eu tiver pais separados, a tendência de eu me separar é muito grande. É verdade isso? Hoje em dia, se vocês, só para vocês terem ideia, o número de separações, ele já está bem pertinho do número de casamentos, tá? Ai, meu Por quê? Deus. Porque as pessoas Mas todo elas mundo ficam gosta o de quê? casar também, coisa boa, né? Não, eu tô no segundo já. Você tá no Então, segundo? hoje eu já tô no segundo. Olha lá, tá vendo? Você O tá meu na primeiro, estatística. Eu também tô na estatística. o meu primeiro relacionamento de verdade durou 12 anos, tá? Então eu tô no segundo, já estamos em 5, e tá tudo fluindo, é como é. É Uma das como é, coisas isso que aí. faz, Michele, Vida a é, gente né? Vida tem, é. hoje em Aliás, dia, gente, terça-feira, você conhece o Marcelo Scalco? Aham. Terça-feira a gente vai ter uma live com o Marcelo Scalco aqui no meu canal às 19 horas. Eu quero Que ver todo legal. mundo. Já falar sobre pais e filhos. Ele que também é incrível em Muito bom. constelação. Vai ser lindo. Desculpa Muito te legal, muito interromper. legal. Não, imagina. Então, a dinâmica de separação, hoje em dia as pessoas estão o quê? Querendo tudo de forma muito imediata. Então, eu quero a satisfação imediata, eu quero que o meu parceiro resolva muitas vezes a minha questão, eu quero que ele seja aquilo que eu quero que ele seja, eu quero que ele se transforme naquilo que eu quero que ele se transforme, tudo isso vai gerando peso e dificuldades. O que implica muitas vezes, independente de existir amor, fica tão pesado e uma balança de troca se desequilibrar tanto que ela chegar a quebrar, e aí não interessa se a pessoa realmente tem um amor genuíno, porque não sustenta quando a A balança gente quebra não de tem que vez. mudar ninguém, né, Milton? A gente tem que se Não. conformar com o outro. Quem tem que mudar somos nós. Não é assim? Como que funciona esse negócio? Sim. As pessoas É mais, casam e querem mudar o outro. é mais do que estar conformado, tá, Michele? Ótima colocação. É um estado onde eu olho para o outro, eu sei que aquele outro, ele é perfeito do jeito que ele é. E que eu tô aqui para apoiá-lo no seu desenvolvimento, no seu caminho, que o faça feliz. Aí eu me libero de ser a pessoa que vai fazer o outro feliz. Eu falo para minha esposa sempre, eu não sou a pessoa que vai te fazer feliz, mas eu te apoio na sua busca por ser a pessoa mais feliz que você quiser ser. Eu te apoio nos cursos que você quiser fazer, e aqui em casa a gente faz muito curso, tá, gente? A gente realmente se joga de vez no aprimoramento pessoal. Eu faço cursos voltados ao desenvolvimento meu, de financeiro, gestão. Minha mulher, ela faz cursos de sagrado feminino, também de cursos de dinheiro, às vezes, quando ela tem algo para compreender. Então a gente faz cursos diferentes. E eu apoio ela, que ela viva isso. Eu, por exemplo, eu estou fazendo algumas mentorias agora. E eu cheguei para ela e falei, querida, eu quero fazer essas mentorias, vou me ocupar tantos dias, são esses os momentos que eu não estou aqui para ninguém. Tudo bem para você? Ela fala, tudo bem. Aí a gente tem um acordo. Agora, se eu fechasse a mentoria, sem falar com a minha parceira, com a pessoa que mais importa, e depois eu ficasse o quê? Tentando fazer com que ela compreendesse, eu não tenho o apoio dela. Comunicação. Como que isso? A pessoa mais importante, as pessoas mais importantes da minha vida precisam saber das coisas que eu vou fazer, dos limites das minhas necessidades. Quando eu compartilho isso com elas, eu tenho apoio. Quando eu não compartilho, eu tenho problemas. Precisa haver comunicação, precisa ter respeito. Sempre, sempre. E a gente precisa... Agora eu queria falar, a gente falou assim de amor, de relacionamento, de coisa. Então tá bonito, né? Nossa live tá linda, tô toda animada. Adoro. Quanta gente linda aqui também, adoro. Mel, Caio, minha mãe também tá aí, beijos, te amo. Tô morrendo de saudade de abraçar minha mãe. Ai, que falta que você me faz. Eu já até mandei um abraço virtual para ela agora, antes do...
o abraço virtual para ela, porque ai, não dá para abraçar, é muito triste. Eu queria saber, Milton, a gente estava falando de um processo tão bonito que você falou para mim sobre o sleeping talking. Joia. Vamos falar sobre esse processo para a gente liberar a questão sistêmica. Explica o que é esse sleep talking. Tá. Eu achei incrível. Quem está ouvindo a gente... minha tia, também tô morrendo de saudade de você, minha bonita. Não consigo te abraçar, mas eu sinto-se abraçada. Vamos falar sobre esse sleep talking, Milton. Ó, eu vou ensinar para vocês uma técnica maravilhosa e infalível de liberação de filhos, tá? Para a vida. A gente tem no conhecimento sistêmico, a gente sabe que quem libera um filho para a vida é a mãe. E quem acompanha o filho para a vida, né, é o pai. Então a gente tem a composição tanto de pai e mãe. A gente tem um processo que eu vou falar para vocês que uma cliente minha fez. Eu estava atendendo um processo sistêmico continuado com uma cliente. O que aconteceu? Ao final de uma das sessões, ela falou: Milton, eu queria liberar minha filha. Eu tenho uma filha e eu quero liberar ela para a vida. Eu falei: ok, você vai fazer o seguinte. Que ela cresça, que ela se desenvolva. Porque era uma filha que tinha lá suas questões e aí o quê? Ela ficava lá por conta dos pais. Destacada, é isso, Milton. Não vai para a vida mesmo. Se o filho sentir que os pais precisam dele, aquela criança interior dele abre mão, mesmo que os pais não precisem, a criança julga que sim, ela fica lá, ela abre mão da própria vida, da felicidade, dos relacionamentos, até de cuidar dos próprios filhos, de estar disponível para a vida, para os filhos, para o parceiro, para ficar, para ajudar os pais. Isso é uma dinâmica compulsiva de uma criança que realmente está, independente da idade, é uma dinâmica da nossa criança interior. É um amor que prejudica ao invés de liberar. E aí eu falei com essa cliente, falou: você vai fazer o seguinte, tá? Um processo extremamente sistêmico. Você como mãe vai chegar você vai até a cama da sua filha enquanto ela estiver dormindo. E você vai lá no ouvidinho dela. Tá tendo vento. Pronto. Isso, porque aí a gente não consegue. Melhorou? Obrigada, isso. Bem, e o que aconteceu? Eu virei, então, essa cliente virou para mim, ela falou: como que eu faço para liberar minha filha para a vida, para que ela possa seguir o caminho dela? Eu falei: olha, eu vou te ensinar, então, um processo de liberação, assim, maravilhoso. Você vai chegar lá na sua filha, sua filha vai estar dormindo, você vai do lado da cama dela, essa menina tinha uns 17 anos de idade, tá? E você vai virar para ela e falar: querida filha, de todo o meu coração, eu te libero para a vida. Não precisa ficar em casa e nem abrir mão do seu caminho pelo papai e pela mamãe. A gente consegue lidar com as nossas questões. Eu te libero para a vida e eu abençoo o seu caminho. Pode ir, vá em paz. Você tem a minha bênção. E o que aconteceu? Esse é o processo. Você se conecta de coração mesmo. Uma mãe para fazer isso com a filha, com o filho, é muito fácil. Nossa, é um minuto. Assim, o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu nunca consegui compreender o amor do meu pai e da minha mãe por mim, até ter filho. Então, uma mãe consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Ela foi lá e fez esse processo. Ela saiu da minha sessão, acho que era uma terça ou quarta-feira, e ela me ligou na quinta. Ela falou: Milton, eu preciso falar com você. Eu não sabia que essa liberação ia ser tão rápida. A minha filha, do nada, virou para mim e falou: eu quero estudar em outro país, eu quero fazer faculdade nesse país e essa faculdade. Do nada ela veio e falou isso. Milton, não era para ser tão rápido. Aí o que aconteceu? Talvez ela que também estava segurando essa conexão. Sim. Então, era exatamente a demonstração e a fidelidade dos filhos para com o quê? Aquilo que os pais não conseguem fazer, a liberação que os pais não conseguem. O pai, às vezes, eles aprisionam o filho e não percebem isso. E a gente precisa lembrar, né, Milton, que o filho é do mundo, a gente precisa liberar para seguir. E eu passei muito isso com meu filho, foi um aprendizado maravilhoso. É isso aí. Um último assunto. A gente só tem manda. Está tão gostoso. Nossa, mas foi muito rápido. Esplêndido. Estou muito feliz com essa live. O último assunto que eu acho assim que muita gente que está ouvindo já passou por isso. E eu quero que você fale sobre o papel quando a mãe teve algum aborto
e ela teve outro filho, e ela não conta Tá. para essa criança sobre o papel desse filho, que às vezes a mãe não consegue olhar para o filho de verdade. Então, conta sobre essa questão do aborto, essa importância, porque existiu alguém lá. Então, Sim, faz sim. parte do sistema. Como que funciona isso? Eu vou falar a questão de aborto, é uma questão que a gente vê muito nas constelações, tá, Michele? O aborto ele acontece de forma espontânea ou ele acontece de forma provocada. Então essas são as duas formas de um aborto acontecer. E geralmente quando acontece um aborto e outros filhos nascem, outras pessoas acabam nascendo ali dessa mesma mulher, o que acontece? Esse filho, ele, muitas vezes, ele fica vinculado ao quê? A tentar viver a vida que esse irmãozinho não pôde ter. Então ele abre mão do caminho dele, abre mão da vida dele, e ele ocupa o espaço do irmão, ou seja, ele sai da onde ele está e ele dá um passinho para tentar ocupar o espaço do irmão e falar para todo mundo, gente, esse meu irmão ele existe. Vocês precisam olhar para ele, ele precisa ter um lugar na nossa família. E essa pessoa que geralmente vive essa dinâmica, ela não faz a menor ideia que ela está vivendo essa dinâmica. E ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser realizada. Muitas vezes ela tem depressão gravíssima, ela tem questões relacionadas a pânico. Depressão e pânico, muitas vezes, a relação é com a morte, tá, gente? É com alguém que não pôde ficar. Então, uma exclusão geralmente gera esse movimento da sensação de depressão, essas angústias. Você faz isso, Milton, para dar esse lugar certo para a criança? Existe que não conseguiu estar aqui com a gente? Sim, sim. A gente simplesmente, numa constelação, a gente coloca um representante para essa criança que não pôde ficar, seja por um aborto espontâneo ou provocado. E a gente começa o quê? A gente estabelece uma dinâmica dessa mãe olhar para essa criança, olhar para esse representante e começar o quê? A integrar essa pessoa na vida dela. Uma mãe, quando perde um filho de forma espontânea ou provocada, geralmente uma parte dela morre junto com esse filho, até que esse filho seja integrado novamente no coração dela e no sistema familiar. Então, essa mãe, ela pode muito bem pegar um boné. Se você estiver em casa, você pode fazer essa dinâmica, tá? Essa dinâmica vai ajudar. Uma constelação resolveria demais. Você pode pegar um objeto, por exemplo, pegou um objeto, uma almofada, você pode pegar um travesseiro, coloca na sua frente, coloca ele na sua frente, assim, na cama, deitado, e você vai olhar para ele. E simplesmente você vai olhar e vai pensar no seu filho, nesse que não pôde ficar. E você vai ficar olhando ali. E você vai dizer algumas frases para ele, do tipo: sinto muito que você não pôde ficar. Se eventualmente foi um aborto espontâneo, você pode falar: eu daria a minha vida para que você ficasse. Porque isso é extremamente verdade e soa no coração. E aí você pode começar a fazer esse movimento de olhar para ele e falar: você faz muita falta aqui. Você não ter ficado foi muito ruim para nós e o nosso sistema. Mas a partir de hoje, saiba que você tem um bom lugar na nossa família. Saiba que você tem o seu lugar garantido no nosso sistema. E de hoje em diante, você pode contar com o seu lugar. E onde eu estiver, você estará junto comigo. E aí, um processo bacana é dar um nome, muitas vezes, para esse que não pôde ficar. Eu tive uma cliente que fez um quadrinho com todos os filhos, ela teve 4 abortos, tá? E 3 vivos. Ela fez um quadrinho onde ela colocou um bonequinho para cada um desses que não pôde ficar e a foto dos filhos que puderam ficar entre esses bonequinhos, todos eles com nome, e ela mandou um relato, assim, mas foi assim, maravilhoso. Ela falou: Milton, ela já tinha passado dos seus 70 e poucos anos de idade, ela falou: Milton, eu nunca senti uma paz tão grande quanto eu sinto agora que eu consegui fazer esse processo de integrar esses meus filhos. Isso foi maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eventualmente, se a pessoa abortou esse filho por alguma condição, se ela provocou o aborto, ela pode olhar para essa criança e perceber realmente como é, o que ela sente. Vão emergir emoções, tá? Vão emergir emoções. E ela vai poder ter a consciência, se hoje, com o que ela sabe, e ela pudesse voltar no tempo, ela faria a mesma coisa.
Geralmente o que acontece numa constelação quando existe um aborto provocado desse tipo? Essa mãe olha para esse representante do filho, seja um objeto, seja uma pessoa, e ela percebe que com o que ela sabe hoje, se ela pudesse voltar lá atrás, ela teria enfrentado o mundo inteiro, mas ela não teria provocado esse aborto. Porque ela sabe que aquele medo que ela passou naquele momento, tudo aquilo que ela passou não vale de jeito nenhum não ter essa pessoa aqui no coração dela. A perda de um filho causa uma dor tão grande na mulher, mas tão grande na mulher, que aquilo, para ser reparado, precisa o quê? Precisa ser visto novamente em um novo lugar, precisa ser restabelecido o fluxo do amor com essa criança, e o lugar dela precisa ser garantido nesse sistema de novo, para que não só a vida dela possa fluir, mas como a do filho também, tá? Eu fiz uma constelação, teve segunda-feira, eu li um depoimento, tá? Tem a nossa live gravada da segunda-feira, se vocês quiserem no YouTube, Tá é no o Milton YouTube, Gobo. né? Gente, Tá no YouTube. segue o Milton no YouTube. Lindíssima. Gente, olha, que cara incrível. Eu fiquei tão feliz que ele tá aqui. A gente só tem uns minutinhos. Uns minutinhos. E... Finalizando esse processo do dar lugar no coração. Essa constelação que eu fiz de uma pessoa, ela tinha um filho que estava a 1000 quilômetros de distância, com depressão crônica. Quando ela fez a constelação dela e deu um bom lugar para esse filho que foi abortado, automaticamente, na mesma hora que ela estava fazendo a composição com esse filho que tinha sido abortado, não pôde ficar, o filho, de lá a 1000 quilômetros de distância, mandou uma mensagem para ela falando que ele sentiu um cheiro de rosas no ar e uma sensação de bem-estar como ele nunca tinha sentido antes. Inclusive, eu li esse depoimento da pessoa lá nessa live, e é maravilhoso quando a cura quântica que acontece. A Carla só perguntou, desculpa te cortar, a Carla perguntou se o pai também pode fazer essa questão do aborto lá que você falou. Tá. Quando existe um aborto, tanto o pai quanto a mãe ficam implicados nisso, tá? O aborto de um filho, ele pega mais a mãe, tá? Ele pega mais a mãe. Mas o pai também sente essa necessidade, e geralmente quando um aborto não é visto, esse casal tende a se separar. Eles podem até continuar embaixo do mesmo teto, mas eles se separam quando esse aborto não é visto, quando ele não é integrado. Uma história dessa não integrada separa o casal, geralmente. Integrem. Milton, um dia foi muito pouco, uma live foi pouco demais, foi maravilhoso. Eu tô assim, super feliz de você ter dado toda a sua energia, toda a sua, sabe, essas informações que você... Eu te admiro, você sabe disso, eu sou super sua fã. E agora eu sou mais fã ainda. E eu tenho certeza que quem tá aqui agora é seu fã também. Então, gente, segue o Milton. Ele tem um curso também de formação, tá? De constelação familiar, sistêmica e percepção sistêmica. Ele tem um livro online também. Tem online agora que tá todo mundo quietinho, tá com tempo, quer se desenvolver. Gente, a gente só cresce na vida olhando para dentro. Bora ressignificar, bora crescer. Então eu convido vocês a entrar em contato com o Milton, que ele é sensacional. Gratidão, Milton! Gratidão de coração, Michele, por todas as suas palavras. E meus queridos amigos, sigam a Michele, que ela tem muita coisa boa para falar para vocês também. Sigam ela, assim, eu sou um super admirador da Michele, desde que eu conheci ela num curso fantástico que a gente fez lá em 2012. Então sigam a Michele, que vale muito a pena. Foi ontem! Beijo. Tchau! Tudo de bom!